Olá pessoal, eu sou Eric, metrologista do Laboratório de Produtos para a Saúde do IFBA aqui em Salvador e doutorando no IRD. Primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui com vocês. Esse trabalho trata de uma análise do comportamento dos medidores de radiação que são utilizados em levantamento radiométrico e mamografia, principalmente o que a gente tem na realidade brasileira de hoje. Bom, algumas coisas a gente tem que pensar. Eu quero fazer um levantamento radiométrico. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, qual é o equipamento que eu preciso utilizar? Quais são as legislações que eu devo seguir ou recomendações? O que é feito nas práticas hoje em dia? Inicialmente eu gostaria de contextualizar primeiro o que é um levantamento radiométrico. Bom, aqui a gente tem uma sala de mamografia com um atendente do lado de fora dessa sala. Como a gente sabe que tem radiações ionizantes, a gente precisa fazer uma série de testes para saber se o ambiente é seguro para as pessoas transitarem ao redor dessa instalação. A gente tem um equipamento aqui que é o mamógrafo, que é um emissor de radiação na faixa de energia adequada para fazer raio-x de mama. Ele emite radiação ionizante, como todos sabem, radiação de fuga, espalhada do feixe primário. E essa radiação pode ser que ela saia ou não, dependendo da blindagem que a gente utilize e dependendo da energia, depende da carga de trabalho, quantas radiografias são feitas, quantas mamografias. Aí como é que a gente avalia isso? A gente precisa fazer um levantamento do como é que essa instalação vai trabalhar. Depois a gente, sabendo disso, faz uma varredura nas redondezas dessa instalação para avaliar os níveis de exposição que estão sendo efetuados e avalia se, por exemplo, a condição que essa menina funcionária ela está adequada, por exemplo, para não ultrapassar os limites de dose estabelecidos, principalmente pela CNEM, que é como recomenda a norma RDC 330, que trata do radiodiagnóstico no Brasil. Bom, falando nessa RDC, a gente tem que ela foi publicada agora em dezembro de 2019 e quando a gente dá uma olhada um pouco mais aprofundada nela para saber como se portar diante desses testes, a gente vê que ela não tem muita coisa específica. Recomenda que para se fazer o licenciamento sanitário das instalações precisa ter levantamento radiométrico. Mas como é que eu faço? Ela tem também algumas instruções normativas para acessórias que falam de especificidade, de serviços específicos, algumas de mamografia, raio-x, tomografia, enfim. Nessa instrução normativa, mais precisamente a IN 94, também a gente não encontra muita coisa específica de qual equipamento eu devo utilizar, como é que eu tenho que fazer um teste dessa natureza e quais são os requisitos básicos que eu preciso seguir para ter um teste metrologicamente confiável. Então, a gente procurou em outros documentos também, principalmente documentos internacionais como NCRP, a gente procurou em alguns outros guias da agência internacional, a gente procurou no Safety Report Series 16, que desde 2000 já recomenda que as calibrações e medidores que são utilizados para monitoramento de área sejam feitas em qualidades adequadas para esse tipo. Por exemplo, a faixa de energia de mamografia, qual seria? Seria entre 23 e 35, então para a gente fazer testes em instalação de mamografia, a gente precisaria no mínimo calibrar esses equipamentos nessas qualidades. Outros documentos também foram avaliados da AAPM, o protocolo espanhol, até o guia do radiodiagnóstico lançado pela Vigilância Sanitária para dar alguns direcionamentos. Ele não tem muitas coisas específicas em relação a esse teste. Tá, então a gente vai fazer o que agora? Vamos ver como é que estão acontecendo as práticas no Brasil. Bom, essas práticas a gente encontra num trabalho avaliado pela gente anteriormente, medidores com especificações divergentes das características de exposições em campo. Que significa o quê? O medidor tem uma dependência energética adequada para fazer medidas de 30 até 1 MeV e é utilizado para tensões ou energias abaixo de 30. A gente tem também testes que são realizados no modo taxa de dose com tempo de exposições curtos, uma vez que os fabricantes recomendam que esses testes, alguns dos fabricantes recomendam que esses testes sejam feitos em tempos, em dose acumulada, principalmente para você evitar a dependência temporal. E você também tem que os medidores são calibrados em faixas de, por exemplo, 60 a 100 kV, e eles são utilizados na faixa que corresponde mais ou menos à mamografia, que é de 20 a 30 ou 20 a 40 kV, e não tem essas calibrações. Então, a gente veio avaliar, por exemplo,
Quais são os equipamentos que são mais utilizados para essas práticas? São as câmaras de ionização que tem da Radical, são a câmara da Fluke, uma câmara pressurizada. Atualmente também tem novos equipamentos lançados, por exemplo, esses equipamentos aqui já têm as especificações técnicas adequadas. Por exemplo, ele pode ser utilizado para energias baixas, a partir de 10 keV, a partir de 15 keV. Então já são equipamentos mais novos, só que a gente não teve condições de avaliá-los ainda nesse trabalho. Outra coisa que acontece é que os fatores de conversão de Kerma para equivalente de dose são utilizados com fatores fixos, conforme recomendados inclusive naquele manual de vigilância sanitária. Aqui a gente vê que é um fator de conversão de Kerma para dose externa. Hoje já não usa mais dose externa, hoje utiliza equivalente de dose ambiente, mas esse fator ainda é utilizado hoje em dia, vezes 1,14. Só que a gente sabe que nas qualidades de radiação das séries ISO-N, para quais elas são calibradas para levantamento radiométrico, a gente tem fatores que variam de 0,3 para as energias de 20 até 0,74 nas energias de N80, N100. Para isso, a gente fez o seguinte: calibrou um sistema de referência, depois a gente implantou a base metrológica para esse sistema funcionar. A base metrológica significa a gente ter uma rastreabilidade adequada, ter as qualidades de radiação adequadas, de acordo com as normativas internacionais, para fazer essas calibrações desses sistemas. E depois listamos os corpos de provas que a gente tinha capacidade de fazer testes para avaliar como é que eles respondem, inclusive nessas fases de baixa energia e das energias um pouco mais altas, de raio-x convencional, por exemplo. E depois a gente pegou esses equipamentos e calibramos para verificar em ambiente laboratorial controlado como é que eles respondem para essa diferença de qualidade de radiação. Bom, a gente pegou, para estabelecer um padrão de referência, pegou uma câmara da PTW de 1 litro, calibrou no PTB nessas qualidades e colocou como referência para o nosso sistema. Esse é um setup que é o setup do LaProSaúde utilizado, que tem roda de filtros, tem câmara monitora para monitorar o feixe, tem medidor de condições ambientais para fazer correção de densidade do ar. Então, o ambiente todo controlado conforme recomendado nas normativas que a gente leva em consideração. Aqui a gente listou os corpos de prova, que a gente pode ver que a gente tem vários sistemas da Radical com as câmaras de 180 e de 1800, as mais utilizadas nesses tipos de teste. A gente tem as câmaras pressurizadas da Fluke, que é a 451P e 451B. A gente tem um medidor da Fluke, que é com uma câmara de 150 centímetros cúbicos. E a gente tem um medidor semicondutor, que é utilizado também em levantamento radiométrico. Aqui em cima lembrando que a gente tem 34 corpos de prova para serem avaliados. A gente estabeleceu as qualidades de radiação de acordo com as metodologias recomendadas na série ISO 4037. Fizemos os cálculos dos coeficientes de calibração a partir dessa fórmula, onde a gente relaciona a medida de referência com a medida obtida pelo corpo de prova. E a gente fez exposições em feixe contínuo, para exatamente tentar eliminar, não é uma palavra certa, mas tentar diminuir, atenuar o máximo possível o efeito da dependência temporal desses sistemas, e a gente avaliar basicamente a dependência energética. Coloca feixe contínuo, espera os equipamentos estabilizarem, coloca os equipamentos no feixe de radiação e faz o levantamento das medidas no modo taxa de dose. Bom, a gente estabeleceu as qualidades de radiação. A gente pode ver aqui que os obtidos no LaProSaúde, as qualidades 20, 25 e 30, que fazem parte desse trabalho. Adicionalmente, a gente pegou as qualidades instaladas já no LaProSaúde para as qualidades um pouco mais altas, a título de comparação, para verificar como é que eles reagem no ambiente de mamografia, onde a maioria deles não tem o uso indicado pelo fabricante, e como eles reagem metrologicamente em ambientes onde você tem uma energia um pouco mais alta, de 60 a 100, ambiente de diagnóstico convencional, mais ou menos. A gente fez essa comparação para verificar o que é que os equipamentos, como é que os equipamentos respondem frente a situações onde eles têm o uso indicado, onde eles não têm o uso indicado, porém são utilizados. Por isso que a gente veio avaliar esse tipo de equipamento. Tá. Nos resultados, a gente teve a seguinte tabela. Aqui na coluna da esquerda são todos os equipamentos
Aqui na parte, na linha superior, são todas as qualidades, e esse Rzinho com a fórmula ao lado é a razão entre o coeficiente de conversão de Kerman-Pagá-Estrela, que aqui nesse caso é utilizado como o padrão, que é o da referência da gente, dividido pelo fator de calibração que obteve o corpo de prova na calibração efetiva do sistema, aonde o valor de uma unidade é quando o equipamento responde exatamente igual à referência, e os valores acima e os valores abaixo é quando ele subestima percentualmente a quantidade do que ele supera 1, e quando ele superestima quando ele dá um valor abaixo de 1. Essas escalas de cores que nós estabelecemos é mais de uma forma didática para avaliar quando tem valores acima ou fora dos limites de mais ou menos 20%, nós colocamos em vermelho. Quando tem os limites entre 10% e 20% de diferença entre a referência, a gente coloca em amarelo, e quando está no limite de mais ou menos 10%, a gente coloca em verde. Isso aqui é mais a título de visualização, para melhorar a visualização de vocês. A gente tem aqui, por exemplo, alguns destaques. O Atomtex, que é o plástico cintilador, as especificações dele dão a entender que ele pode ser utilizado em X, mas ele teve um comportamento um pouco aleatório. Na ISO N20 subestimou muito, depois superestimou, mas não teve um comportamento regular. O material semicondutor, que é essa câmara, esse detector da Amphros, o XI, ele teve um comportamento adequado de acordo com as especificações técnicas dele, onde as baixas energias ele não responde tão bem, e à medida que as energias vão aumentando, ele começa a ter uma resposta muito regular. Esse outro equipamento até surpreendeu a gente, que ele respondeu muito bem dentro dos mais ou menos 10% em todas as qualidades de radiação, que é um Fluke TNT 12000 com a câmara de 150 cm3. Então ele teve uma resposta muito bacana. Os outros equipamentos que a gente precisa destacar são as câmaras de 180 da Radco, que quase todos tiveram, exceto esse 1,13 aqui, mas quase todos tiveram respostas muito boas, mais ou menos 10% em todas as qualidades de radiação, e as câmaras de 180 que tiveram respostas não tão boas nas primeiras qualidades mais baixas, de tensões mais baixas, porém à medida que a energia vai aumentando, a gente vai tendo uma resposta muito melhor em relação aos valores de referência. A gente vai ver mais na frente que isso está alinhado exatamente com a dependência energética que o fabricante recomenda. Por exemplo, nessa câmara de 1800, nós temos aqui o gráfico de dependência energética. A gente pode ver aqui nesses primeiros pontos que existem divergências próximas de 10% em relação às energias mais baixas, mais próximas de 20%. A gente encontrou um pouco mais de diferença nesses equipamentos. E a energia e a dependência energética que o fabricante recomenda é que ele tem uma dependência de mais ou menos 5% na faixa de energia de 33 a 1,33 MeV. Então a gente vê que ele responde muito melhor a partir de 30 keV do que com as energias mais baixas. Isso também se representa nas câmaras de 180, porém com uma dependência energética menor, que corrobora com os dados que a gente encontrou, uma dependência energética menor nas energias um pouco mais baixas. A gente percebeu que a espessura das paredes das câmaras podem ter influenciado nesses resultados. Por quê? Por exemplo, como recomenda a ICRU Report 20, existem algumas espessuras pré-definidas e requeridas para você estabelecer o equilíbrio eletrônico quando uma câmara de ionização é submetida a uns feixes de radiação. Quanto maior a energia do fóton, maior a espessura requerida para que esse equilíbrio eletrônico se estabeleça e você tenha uma corrente de ionização adequada. A gente tem que na câmara de 1800 a parede é um pouco mais espessa do que na câmara de 180, o que pode indicar, o que pode dar a entender que esses fótons são um pouco mais blindados na câmara de 1800, então tem uma resposta pior para as mais baixas energias. Nós temos também que a sensibilidade da câmara de 180, em contrapartida, é uma ordem de grandeza menor do que a câmara de 1800. O que acontece é que quando você está colocando esses sistemas para fazer aplicações de baixas taxas de dose, pode ser que você tenha uma sensibilidade muito melhor com a câmara de 1800 e ela faça leituras muito melhores nas câmaras, porque ela tem uma sensibilidade maior
para feixes para intensidades baixas, como por exemplo levantamento radiométrico. Então, por um lado você tem uma resposta melhor da energia, por outro lado você tem uma resposta melhor na sensibilidade. De acordo com os fabricantes, as indicações que eles dão para a gente é o seguinte: essas duas câmaras não são recomendadas para aplicações de levantamento radiométrico e mamografia. A gente contactou o engenheiro da Radical e ele disse isso para a gente, inclusive por e-mail, e recomendou também, inclusive, que essas medidas não sejam feitas no modo taxa de dose, justamente porque você tem uma dependência temporal, dependendo dos feixes muito curtos, feixes de alguns milissegundos. Você pode ter uma dependência temporal relativamente grande para fazer uma leitura dessa natureza em taxa de dose. Outro destaque que a gente pode fazer aqui nessa apresentação e nesses resultados desses ensaios foram as câmaras pressurizadas, que responderam dessa forma, com uma subestimação de dose muito grande nas energias mais baixas e tendendo a regularizar essas leituras em relação à referência à medida que essas energias ficam mais altas. O que está, inclusive, de acordo com o que eles definem no manual de instruções. Aqui a gente pode ver o gráfico da 451P, dizendo que nas energias de 20 ele tem até, subestima, tem 30% da leitura ideal que deve ser feita para uma medida com esse tipo de câmara. Por isso a gente tem resposta tão abaixo do que a gente precisa ter num teste de levantamento radiométrico. A 451B, por sua vez, tem uma dependência menor. A gente pode ver aqui que a 451P teve subestimação de até 17 vezes, e a 451B teve uma subestimação de no máximo 4,07. A dependência energética no manual dele já indica exatamente isso, que ele pode ter esse tipo de dependência energética. Nós obtivemos alguns questionamentos sobre a utilização deles em outro modo de medição que não seja ou dose acumulada ou taxa de dose, uma vez que alguns trabalhos já mostram que tanto no modo taxa quanto no modo dose acumulada, a dependência energética, a dependência temporal desses sistemas é muito grande, então você pode ter algum tipo de inadequação nas medidas, vamos dizer assim. Então, tem um modo de medição que, como ele tem a dependência temporal alta, esse modo dá uma suavizada nesse processo, que é o Freeze Mode, que é um modo de medição que você faz algumas exposições até esse equipamento ir preenchendo as suas escalas, e a última exposição que você chega, quando chega na escala adequada, onde ele indica, aí você faz a última exposição e verifica qual é o valor. Porém, esse Freeze Mode só pode ser relacionado com uma ligeira melhora na dependência temporal desses sistemas, uma vez que a dependência energética não é influenciada por esse modo de medição. A gente fez ele no estado da arte de modo de calibração, que é feixe contínuo, e aí o sistema medindo taxa o tempo todo até a estabilização dos sistemas, e nós obtivemos uma subestimação, por exemplo, de 17 vezes. Bom, diante do panorama apresentado, o que os resultados sugerem? Que esses equipamentos precisam ser calibrados nas condições específicas para cada aplicação. Se são condições de mamografia, a gente tem que calibrar esses equipamentos na faixa de mamografia. A gente viu que equipamentos subestimam até 17 vezes, mesmo tendo resultados relativamente regulares, quando você pega eles nas energias médias. Você não tem como corrigir um equipamento a partir de um fator de calibração obtido numa qualidade de 60 para uma qualidade de uso de 20 ou 30 ou 25. A gente pode ter um erro muito grande que não é perceptível de forma muito fácil, muito simples. A gente está avaliando também o impacto dessas diferenças em campo. A gente está desenvolvendo um trabalho para ver o quanto isso efetivamente representa em campo. O que a gente sabe é que em sistemas, em condições adequadas, controladas, igual um laboratório de calibração, nós obtivemos resultados não tão animadores para uma calibração que é realizada nas energias mais altas e utilizadas nas energias mais baixas. Bom, por fim, gostaria de agradecer a todos pela paciência de estar assistindo essa apresentação e dizer que estou muito feliz em ter compartilhado isso com vocês e estou aberto a perguntas. E antes de terminar, gostaria também de agradecer ao pessoal do LabProSaúde, do IRD, a CAPES pelo apoio financeiro e ao governo, e também a equipe que trabalha com a gente, tanto da IRTech quanto da equipe do LabProSaúde, que ajudou a desenvolver esse trabalho.